E olá, hoje dois temas importantes para você fazer a reflexão. É muito legal para você que gosta de ouvir enquanto está na academia, ou refletir após uma longa jornada de estudos. Olha só o tema. O primeiro: o que é a lei das consequências imprevistas? O que são consequências imprevistas? Isso é estudado desde Aristóteles, Platão, lá para trás, mas hoje também é muito estudado por filósofos ou cientistas sociais e é muito legal. Da BBC News World, vem de fora da Dali Aventura. E outro tema são os baobás, aquelas árvores gigantescas que estão na África, a maioria, que também foram retratadas no livro O Pequeno Príncipe, Le Petit Prince, do Antoine de Saint-Exupéry, um dos maiores livros que já foi visto por quase todo mundo conhece, mas a história desses baobás, que são consideradas as árvores da vida. Qual é a história dessas árvores? O que elas representam para nós? Isso é muito curioso. Então, duas matérias curiosas que, como eu disse, excelente para quem gosta de ouvir na academia, refletir sobre a vida, sair um pouco da rotina de problemas ou do trânsito, ou o que quer que seja, e às vezes se tira um pouquinho do sério para você refletir e entrar em plena consignação consigo. Vamos lá, a primeira. O que é a lei das consequências imprevistas? E por que ela é tão importante agora, 2024? Será que poderíamos ter previsto as consequências das nossas decisões do passado? Olha o tamanho desta pergunta. Dali Aventura, BBC News Mundo, 11 de maio de 2024. Quando surgiram as primeiras redes sociais, seus pioneiros tinham a ilusão de que estavam criando um espaço para que as pessoas e as comunidades se conectassem. Mas eles logo perceberam que nem todos os intercâmbios seriam de gentileza, o que não era totalmente inesperado, considerando a natureza humana. O que eles dificilmente teriam previsto é que, em poucos anos, as redes sociais se tornariam ferramentas sofisticadas para conduzir o curso da democracia em direção a uma ou outra tendência. Também não se previa que governantes poderiam usá-las como escudo, alegando que se comunicam diretamente com o público por esses meios, mas negando a eles o direito de questioná-los. Toda inovação, em qualquer campo do conhecimento, traz consigo consequências imprevistas, algumas positivas, outras negativas e muitas delas surpreendentes. Observadores sociais de diferentes especialidades vêm observando esse fenômeno desde a antiguidade. Na Grécia Antiga, por exemplo, o filósofo Platão apresentou uma bela ilustração no seu diálogo Fedro. Nele, é um diálogo socrático, né? Então, nele, Sócrates conta que, quando o deus egípcio Thoth, inventor da escrita, entre outras coisas, foi mostrar suas obras ao rei Tamuz, o soberano pediu que ele explicasse a utilidade de cada uma delas. Quando chegaram à escrita, Thoth disse: ó rei, esta invenção tornará os egípcios mais sábios e auxiliará sua memória. Descobriu um remédio contra a dificuldade de aprender e memorizar. O rei respondeu ao gênio inventor não era o melhor juiz, e em relação à escrita, ele atribuía exatamente o contrário dos seus verdadeiros efeitos. Ela só produzirá o esquecimento nas almas dos que a conhecem, fazendo com que eles desprezem suas lembranças. Eles confiarão nos escritos externos e não se recordarão por si próprios. O que você descobriu não é o auxílio para a memória, mas para a reminiscência. E não fornece aos seus discípulos a verdade, mas apenas a aparência da verdade. Eles serão ouvintes de suas coisas e não terão aprendido nada. Parecerão onipresentes, oniscientes, e geralmente não saberão nada. Serão uma companhia tediosa, com aparência de sabedoria, mas sem a realidade, concluiu o rei. Para Platão, o verdadeiro saber é obtido pelo diálogo socrático, a busca de respostas pelo esforço de reflexão e raciocínio. Você pode não concordar com a opinião do filósofo grego sobre a escrita, mas o relato demonstra como as tecnologias
até as mais reconhecidas, podem trazer consequências imprevistas. Considerando o pai da economia moderna, o filósofo escocês Adam Smith, de 1723 a 1790, deu a uma das mais famosas dessas consequências o nome de mão invisível. Ele defendia que cada indivíduo que busca apenas o seu próprio benefício é conduzido por uma mão invisível para promover um fim que não era parte de sua intenção, trazendo benefícios a todos. Diversos pensadores escreveram sobre o que agora se conhece por a lei das consequências não antecipadas, mas foi o sociólogo norte-americano Robert K. Merton, 1910 e 2003, que publicou a primeira análise desse conceito em 1936. A análise é Da Bicicleta até Karl Marx. No seu conceituado artigo The Unaccepted Consequences of Purposive Social Action, as consequências imprevistas da ação social propositada em tradução livre, Merton começa indicando que até aquele momento não existia nenhuma análise científica sistemática desse tema. Ele imaginava que o motivo talvez fosse porque durante a maior parte da história humana, o inesperado foi atribuído aos deuses, ao destino ou à interferência divina, que com a chegada da Era da Razão, o ser humano começava a acreditar que poderia entender a vida. Merton identificou no seu estudo 5 causas principais das consequências inesperadas. A primeira é o desconhecimento. Como elas são imprevistas, por mais que quisesse, teria sido muito difícil adivinhar em alguns casos o que aconteceria em seguida. Os responsáveis pelo desenvolvimento da bicicleta moderna entre as décadas de 1880 e 1890, por exemplo, não planejavam criar um veículo de libertação feminina. Eles não só impulsionaram a adoção de roupas racionais, como tiveram um profundo impacto sobre os direitos e papéis das mulheres na sociedade. Olha o tamanho dessa reflexão aqui. Quando eles descobriram a bicicleta, a mulher tentou andar de bicicleta e para andar ela teve que deixar o vestido. Olha lá o tamanho dessa situação. Deixe-me dizer a você, o famoso efeito borboleta, né? Deixe-me dizer a você o que penso sobre andar de bicicleta, disse a sufragista americana Susan Anthony, 1820-1906, que ela disse em 1896. Acredito que ela tenha feito mais pela emancipação das mulheres do que qualquer outra coisa no mundo. Ela fornece à mulher uma sensação de liberdade e de autossuficiência. Faz com que ela se sinta como se fosse independente e siga adiante a imagem de uma feminilidade livre e sem restrições. Diversos outros exemplos como estes demonstram que a limitação mais óbvia para a correta antecipação das consequências de uma ação é proporcionada pelo estado de conhecimento existente, como escreveu Merton. Estes e outros fatores às vezes levam algumas pessoas a defender o argumento que diz: se soubéssemos, teríamos sabido. Acrescentou ele, em plena ironia, claro. A segunda causa é o erro. Às vezes, a análise falha, ou as pessoas repetem em situações novas ações que tiveram sucesso no passado sem que elas sejam repensadas. O terceiro motivo é o imperioso imediatismo do interesse, que leva as pessoas a desconsiderar as consequências de longo prazo. Sua preocupação primordial é com os efeitos imediatos previstos. A quarta causa é aparentemente similar ao fator do imediatismo, mas significativamente diferente. São os valores básicos que podem nos levar a agir segundo crenças fundamentais, sem considerar as consequências. Merton mencionou o caso da ética protestante e do espírito do capitalismo para ilustrar este ponto. As normas morais protestantes do trabalho duro e da renúncia do prazer conduzem paradoxalmente à sua própria decadência pelo acúmulo de riqueza e bens materiais. Por fim, uma causa que parece esotérica e é proferida autodestrutiva, nela, as pessoas deixam de agir por medo das consequências negativas imprevistas, ou surge um alerta sobre um problema futuro que faz com que ele não aconteça.
Para mencionar um exemplo social concreto, segundo Merton, a previsão de Marx, que viveu em 1818 a 1883, sobre a progressiva concentração de riqueza e a crescente miséria das massas influenciou o próprio processo previsto. Pelo menos, uma das consequências da pregação socialista do século XIX foi a expansão da organização do trabalho que diminuiu, quando não eliminou, os acontecimentos previstos por Marx. No seu livro The Logic of Chance, A Lógica do Azar, em tradução livre, o matemático e filósofo inglês John Vann, que viveu em 1834 a 1923, usou a pitoresca expressão profecias suicidas para se referir a esta quinta causa das consequências imprevistas. Com o passar do tempo, outros pensadores acrescentaram novas razões, como o economista americano Kenneth Arrow, que viveu em 1921 a 2017, que advertiu: a maioria das pessoas subestima a incerteza do mundo. Merton classificou ainda outros 3 tipos de consequências imprevistas: os benefícios imprevistos, como os muitos casos de descobertas científicas fortuitas. Os inconvenientes e inesperados podem fazer com que se atinja o objetivo desejado, mas não sem aspectos negativos. E os efeitos perversos, que resultam no efeito contrário ao pretendido. Por que isso é tão importante agora, então? Porque estamos no limiar de uma nova fase para a humanidade, que provavelmente será uma das mais importantes de todas. O rápido surgimento de uma nova geração de sistemas de inteligência artificial que podem emitir julgamentos e decisões, gerando novas ideias, é um dos maiores desafios da sociedade atual. A inteligência artificial é um enorme salto para o desconhecimento em diferentes áreas de nossas vidas, da saúde à educação, do exército ao direito, das artes ao transporte. Ela irá mudar nossas vidas de forma que ainda não podemos imaginar. Mas não podemos nos dar ao luxo de ignorar a IA. E, por trás dessa emoção e do entusiasmo pelas suas inovações, existem perguntas fundamentais que precisamos fazer a nós mesmos, aos líderes da tecnologia e aos nossos governantes. Quando o assunto é IA, muitas pessoas observam como algo mágico ou pensam que irá trazer uma batalha iminente entre os seres humanos e os robôs, com um tipo de pergunta que parecer ser de ficção científica. Podemos confiar em um robô? Declarou o professor Jack Siegel, da University College de Londres, a série de programas The Trust Suite, da BBC Radio 4. E Siegel participa de um novo e imenso programa de pesquisa no Reino Unido chamado IA Responsável, ou RAI, na sigla em inglês. Como cientista social, quero chamar a atenção para o fato de que, na verdade, não é a questão de confiar em um robô, mas de confiar nas pessoas por trás da tecnologia. Explica o professor. Isso, professor, aqui uma pausa. É isso, não é o robô que vai fazer alguma coisa errada, mas sim a pessoa que diagnosticar, que colocar o robô para fazer alguma coisa errada. Esse é o problema de usar as redes sociais, de usar o algoritmo das redes sociais para viciar as pessoas naquilo que elas nem imaginam que estão fazendo, que estão sendo viciadas. É isso o problema. São esses empresários inovadores da IA que têm o poder de alterar radicalmente o nosso futuro. Mas somos nós, em maior ou menor medida, que devemos participar das decisões que precisam ser tomadas hoje. Os sistemas de inteligência artificial são treinados com grande quantidade de informações. Eles aprendem a identificar os padrões contidos para realizar tarefas. Suas aplicações parecem infinitas. A inteligência artificial já está ajudando os médicos a detectar câncer de mama e as redes sociais a decidir qual conteúdo deve nos mostrar ou quais produtos nos recomendar, por exemplo. Mas o que observamos até agora é a ponta do iceberg. E, a cada passo dado, não se evidenciam apenas as maravilhas, mas também os seus perigos e dificuldades de combatê-los. A IA generativa, por exemplo, como o ChatGPT e DALL-E, gera textos ou imagens que parecem ser criados por seres humanos. Ela tem uma verdadeira legião de adeptos. Mas, entre eles existem os criadores de conteúdo de abuso sexual infantil.
esses que multiplicam seus lucros sem que as autoridades possam fazer alguma coisa a respeito. Seria esta uma consequência imprevista? Talvez, mas a pergunta é de qual tipo? Se for por erro ou pela imperiosa necessidade de interesse, são motivos difíceis de ignorar. Por isso, embora os recentes avanços de IA tenham sido aclamados como revolucionários, até mesmo personalidades importantes do setor como Elon Musk vêm defendendo uma pausa no seu desenvolvimento. Temores similares levaram dois dos três cientistas conhecidos como do país de IA pelas suas pesquisas pioneiras, Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio, a se pronunciar nesse sentido. Como pesquisador da Ray e Siegel, estuda como dar forma ao desenvolvimento da IA em benefício das pessoas, das comunidades e da sociedade. E sua preocupação é o interesse dos desenvolvedores da tecnologia em não antecipar as consequências. No seu afã de monetizar suas criações, os profissionais de IA desenvolvem seus sistemas e lançam. Depois, a sociedade fica a cargo de pesquisar quais são as consequências e como lidar com elas. Existe uma simetria imensa, pois deixamos os inovadores livres de responsabilidade, explica o professor. E Siegel afirma que existem causas em que a IA claramente traz benefícios, mas o cientista social é da opinião de que o desenvolvimento deve ocorrer no contexto de instituições confiáveis, que tenham interesse não apenas pelo que é bom para o indivíduo, mas para toda a sociedade em geral. Agindo dessa forma, a IA pode ser não apenas eficaz, mas também justa. Mas, como Platão nos advertiu sobre a escrita, qualquer tecnologia apresenta suas dificuldades, por mais maravilhosa que ela seja. Essa foi a primeira da matéria, e agora vamos passar... Mas que matéria, hein? Que matéria! Reflexiva mesmo. Eu vou reler aqui em silêncio depois, porque eu achei muito legal. Agora vamos para a segunda, que é falar sobre os baobás, as árvores da vida. Cientistas revelam o mistério por trás dos antiquíssimos baobás, as árvores da vida. É uma reportagem de Ellen Briggs, correspondente de meio ambiente da BBC. Uma reportagem muito interessante. Cientistas afirmam ter resolvido o mistério em torno da origem dos antigos baobás. De acordo com análise de DNA, as árvores teriam surgido pela primeira vez em Madagascar, há 21 milhões de anos. Suas sementes foram posteriormente transportadas por correntes oceânicas para a Austrália e para a África continental, evoluindo para espécies distintas. Os pesquisadores estão pedindo maiores esforços de conservação para as árvores, e eles dizem que podem estar mais próximas da extinção do que se pensava anteriormente. Baobás são conhecidos como a árvore da vida ou a árvore de cabeça para baixo, por suas formas e longevidade. As mudanças climáticas e o desmatamento generalizado estão colocando a existência delas em risco. A doutora Ilha Lett, do Royal Botanic Gardens do Reino Unido, trabalhou no estudo ao lado do marido do professor Andrew Lett, de Queen Mary University of London. Conseguimos identificar a origem dos baobás, que são uma espécie incógnita e chave que serve de apoio para a grande diversidade de animais e plantas, além de humanos, disse ela à BBC. E os dados nos permitem fornecer novos entendimentos importantes que informarão a conservação para proteger o futuro delas. Os pesquisadores estudaram 8 espécies de baobás, 6 delas encontradas em Madagascar, uma espalhada por toda a África e outra no noroeste da Austrália. Eles estão pedindo um status de conservação mais alto para 2 espécies de Madagascar, ameaçadas de extinção, incluindo a maior e mais famosa delas, o baobá gigante. Os baobás são considerados uma das árvores mais notáveis do mundo, profundamente entrelaçadas com as culturas e tradições dos lugares onde vivem. Eles também são conhecidos como Mãe da Floresta, na língua de Madagascar, a árvore de cabeça para baixo e a árvore da vida.
As árvores podem viver por milhares de anos, atingindo grandes dimensões e armazenando grandes quantidades de água em seus troncos para sobreviver durante as secas. Os frutos dos baobás são considerados um superalimento e o tronco pode ser usado para produzir fibras para fazer cordas ou roupas. Os baobás produzem grandes flores brancas que se abrem ao anoitecer, atraindo morcegos como polinizadores que viajam grandes distâncias para se alimentar de seu néctar, além de serem importantes locais de nidificação para as aves. A pesquisa publicada pela revista Nature envolveu a colaboração entre o Jardim Botânico de Wuhan, na China, e o Jardim Botânico de Rio, em Kew, no Reino Unido, e a Universidade Antananarivo, Madagascar, e a Universidade Queen Mary de Londres, no Reino Unido. Interessante essa situação dos grandes baobás. Espero que vocês tenham gostado de hoje nessa nossa conversa aqui no nosso podcast. Fico esperando o seu like, o seu compartilhamento ou até mesmo as suas impressões via comentários. Forte abraço.